Quando pensamos em cientistas e pesquisadores, logo nos vem à mente aquela imagem de velhos com jalecos brancos, cabelos bagunçados e uns até com a língua de fora. Essa é uma visão bem antiga. Hoje, os pesquisadores e cientistas dependem muito do trabalho de campo, na coleta de informação para dar a base de sustentação de suas teses, e mesmo para ver o impacto causado pelos objetos de suas pesquisas nas nossas vidas e no meio em que vivemos. Mas para todo esse trabalho de coleta de informações, tem um trabalho muito importante nos bastidores, aquele trabalho que ninguém vê, onde a inteligência e criatividade muitas das vezes se faz preponderante. Para toda informação coletada é preciso de um instrumento, aparelho, máquinas, enfim, uma infinidade de técnicas e tecnologia para fazer o trabalho. É aí que pergunto: e quando não se tem uma máquina ou um aparelho que possa fazer o trabalho da forma desejada? Quem responde são eles, os pesquisadores. Todo mundo, em algum momento, já ouviu falar de carbono, e tem um termo ainda mais usado hoje em dia por todos os meios de comunicação, palestras, escolas, enfim, o ciclo do carbono. Mas o que é isso? Os ciclos do carbono e do oxigênio na natureza são processos fundamentais na transformação constante das substâncias orgânicas que constituem a biosfera, ou seja, o ambiente em que se desenvolvem os fenômenos biológicos. Na primeira etapa do ciclo, a fotossíntese, as partes verdes das plantas absorvem o dióxido de carbono atmosférico e o fazem reagir com a água. Para isso, servem-se da luz solar e da presença de clorofila. Formam-se assim compostos de carbono complexos, que vão constituir a própria estrutura dos vegetais, com liberação de oxigênio. Esse gás, que passa ao ar, é utilizado na respiração de bactérias e animais, em que se registra o processo inverso, captação de oxigênio e desprendimento de dióxido de carbono, com o que se encerra o ciclo. O ciclo do carbono, com seus elementos de transformação, vegetação em geral, é extremamente importante, porque, graças a ele, assegura-se a continuidade do equilíbrio ecológico vital. Tanto é assim que o dióxido de carbono presente na atmosfera de todo o globo se esgotaria em apenas 25 anos, se não fosse recomposto pelos processos de respiração bacteriana e animal, que mantêm seus índices em níveis constantes e, em consequência, preservam as condições básicas para a vida na Terra. Vocês já pararam para pensar no processo do ciclo do carbono na floresta amazônica? Pois um grupo de pesquisadores do programa LBA pensou, estudou e entendeu esse ciclo, e com esse estudo surgiu um dado muito interessante e que quebrou muitos paradigmas dados como absolutos. Para entender mais sobre essa pesquisa, nada melhor que um dos integrantes do grupo, o professor Eduardo, para explicar como o LBA se interessou pelo assunto. O programa funcionava da seguinte forma: sempre havia uma instituição, grande parte, é óbvio, americana, e uma contrapartida brasileira. E no nosso caso, o nosso par americano foi a Universidade de Cornell, que era uma das 10 melhores universidades americanas e, consequentemente, uma das 10 melhores universidades do mundo. E essa universidade tem uma tradição muito grande na área agrícola, e o projeto, pelo lado americano, ele era coordenado por um professor alemão, que trabalha já há um tempo lá nos Estados Unidos, que era o professor Johannes Lehmann. E a nossa opção em participar desse projeto foi tentar entender, dentro do universo da Amazônia, qual era o papel da emissão de gases, do CO2, dos pequenos rios, né? Os pequenos rios, chamados rios de primeira ordem, eles, mais ou menos em área, eles têm cerca de 83% da Amazônia, esses rios mais ou menos ocupam essa área. Quer dizer, eles são muito pequenos em tamanho, mas o conjunto desses rios é muito importante. Então, o nosso foco mais importante foi estudar qual é o papel do CO2, da evasão de carbono, nos chamados rios de primeira ordem. Esse projeto, ele queria entender, basicamente, como é que a mudança do uso da terra, quer dizer, o efeito do desmate da Amazônia, né? Como é que isso afeta, ou está afetando, ou afetou a emissão de gases, entre outras coisas, a emissão de gases
todo mundo sabe da importância da Amazônia como um regulador dessa emissão de gases, e principalmente o caso do CO2. Já viram como foi que surgiu o interesse pelo assunto, mas o que era preciso para pôr em prática a pesquisa em campo? E quem vai responder essa pergunta é o professor Mark. Foi muito interessante porque a gente queria monitorar alguns processos que requer sensores que precisam de energia, mas lá dentro da mata não tem luz do sol para poder usar uma placa solar. Mas calma lá, como esses equipamentos funcionavam no meio da floresta? Então, o único jeito foi de levar baterias nas costas, essa bateria tipo de carro, e deixar ligados 24 horas por dia, porque a gente nunca sabia se ia chover por dia, por noite, e esses processos que a gente queria captar são processos rápidos, então levava muitas baterias, deixava alguns 3, 4 dias e depois tinha que trocar por outras baterias recarregadas numa oficina lá em Juruena. E os bichos não estragavam os aparelhos? Bom, os sensores em si foram bem protegidos, alguns dentro do solo, furamos até 4 metros de profundidade dentro do solo para poder monitorar bem dentro do solo, e outros sensores lá nos córregos e minas da água. E esses foram todos protegidos dos bichos, e também os fios que saem dos aparelhos foram protegidos, e as baterias e sistemas de monitoramento dos dados foram encaixados. Mandamos fazer umas caixas de ferro, quer dizer de aço no caso, foram bem firme, porque tem muito cateta, esses bichos do mato que pode estragar as coisas, mas a gente com muito preocupação de proteger os equipamentos, felizmente deu tudo certo, não tivemos nenhum problema com os aparelhos, com os bichos, nem as formigas. Professor Eduardo, mas qual foi o aparelho mais importante para coletar os dados? E como esses dados foram importantes para o resultado da pesquisa? Então aqui foi onde a nossa área, né, essa pequena município, né, que é essa bolinha, Juruena, né, isso aqui é a área de estudo nossa. Então, uma área de floresta virgem, e nós, dentro dessa floresta, nós fizemos duas coisas dessa área. Essa área está delimitada aqui, tá vendo? Essa área toda de estudo tinha 25 mil hectares. Então, nesses 25 mil hectares, foram feitos estudos relacionados mais à quantidade de carbono que existia nessa floresta, o estoque de carbono, etc., usando sensoramento remoto e algumas medidas. Aí nós demos um zoom muito particular. Quer dizer, dentro dessa grande área, nós fomos estudar uma área muito pequenininha, que está aqui, ó, tá vendo? Essa seta está mostrando. Nós estudamos 4 pequenas microbacias. Por felicidade nossa, numa área tão grande como essa, numa distância tão curta, a gente tinha uma variação enorme de solos. Andava assim, 200 metros, saía de um solo muito argiloso para um solo muito arenoso. Isso para nós era muito importante, né? Porque a gente queria estudar como é que era o comportamento da floresta e da dinâmica do carbono em diferentes tipos de solo. Nós conseguimos fazer isso numa distância muito curta. Então o nosso projeto foi realizado da seguinte forma. Essas 4 microbacias funcionaram como mais ou menos uma UTI. Ela tinha uma série de equipamentos para a gente poder medir o quê? Medir a chuva que chegava na floresta antes da copa das árvores, depois a chuva interna, a chuva que chega no solo, né, porque a folha da floresta ela segura uma parte da água, e depois como é que essa água que entra no solo, o percurso dela até chegar no riozinho. Então a gente tinha uma série de equipamentos, esses equipamentos todos eram ligados a um negócio que armazena informação, que chama data logger, né? Tinha uma série de sensores de CO2, sensores de umidade do solo, de pH, temperatura, etc. Esses sensores eram distribuídos nessas pequenas microbacias, em diferentes posições da paisagem e em diferentes profundidades do solo. Então, o que nós fizemos? Nós coletamos um número enorme de amostras de solo, até 8 metros. Nós fizemos uma série de grandes buracos, até 8 metros, coletamos uma série
variáveis do solo, atributos químicos do solo, principalmente nós focamos o carbono e o nitrato. E a partir desse aparato todo, nós conseguimos entender, num período, nós medimos tudo isso de forma ininterrupta durante 2 anos. Então, com essa quantidade de informações, nós conseguimos entender como é que funciona um pedaço da floresta amazônica na parte sul da Amazônia, sob o ponto de vista do ciclo do carbono. Nós fizemos bastante pesquisa em 4 microbacias pequenas, em torno de 1 hectare cada uma delas, e foi utilizado a geoestatística, né? Bastante empregado para pesquisa de solo, identificação, quantificação da quantidade de carbono estocada nesse solo. Bastante equipamento, por exemplo, um leitor de cores a gente obteve aqui a partir desse projeto, e alguns outros equipamentos no laboratório. Além de a participação desses estudantes lá americanos ou de outros países que participaram junto e ajudaram a produzir artigos de boa qualidade. Os resultados dessa pesquisa foram surpreendentes em todos os sentidos. O que se imaginava ser o grande vilão no ciclo do carbono se revelou peixe pequeno perto do grande monstro. Grande no sentido de estrago, mas pequeno perante aos olhos de qualquer um. As nascentes de rios. Isso mesmo, pequenos córregos, os chamados rios de primeira ordem, que representam o maior comprimento da malha aquática. Mas espera aí, como essa biomassa chega até esses rios? A planta, quando respira, ela libera o CO2. Né? E a fotossíntese faz o contrário. Né? A fotossíntese pega o CO2, transforma em carboidrato, então ela tira o CO2 do ar. Então a ideia era que a floresta amazônica estivesse em equilíbrio, porque se ela está respirando, mas está produzindo, está crescendo ainda a floresta, então significa que ela está fazendo bastante fotossíntese, então está em equilíbrio. E aí, o que a gente foi querer estudar é o seguinte: bem, como é que será que essas florestas de fato estão, a floresta amazônica, o ambiente, o bioma, é um bioma que significa que o carbono está sendo de fato estocado, ou, quer dizer, um sumidouro, ou é uma fonte de carbono? Porque respira, né? A folha quando cai da floresta, ela se decompõe, e quando ela se decompõe, esse carbono, as bactérias vão decompor aquela folha e o carbono volta para a atmosfera. Parte do carbono, ele é transformado pelas essas bactérias também, ele é transformado, nós chamamos de carbono dissolvido. E esse carbono dissolvido, ele chega na água. Então o carbono que a planta, ela se decompôs ali, aquela matéria orgânica, uma parte desse carbono, ele é dissolvido na água. E quando ele chega na água, ele se transforma em CO2 e ele é emitido. Então o modelo que existia, que foi publicado em 2000 e pouco, o Jeff Rich, um pesquisador que era do LBA e também um professor da Universidade de Washington, ele publicou um artigo na Nature, que era um modelo de como é que os grandes rios da Amazônia funcionavam sob o ponto de vista da evasão de CO2. E nesse modelo, ele estimou que esses riozinhos pequenos emitiam uma quantidade X de CO2. A partir da informação do nosso projeto, nós mostramos que a quantidade de CO2 emitida é muito maior. O nosso estudo mostrou o seguinte: nós estimamos que a evasão de CO2 dos rios da Amazônia equivale mais ou menos a 120 milhões de toneladas de carbono. O que significa esse número, mais ou menos? O que esse número significa, né? Quer dizer, esse CO2 que sai dos pequenos rios, eles equivalem mais ou menos a cerca de 300 usinas termoelétricas à base de carvão. Entendeu? Esse número não era considerado no modelo geral. Então, o nosso trabalho, ele mostrou isso, o nosso trabalho, ele mostrou a quantidade de carbono que existe nos 8 primeiros metros, e esse trabalho mostrou uma série de coisas. Mostrou que o carbono, ao longo do ano, ele varia muito na época seca e na época úmida. O carbono, ao longo da paisagem, a emissão de carbono, quer dizer, a dinâmica do carbono, ele modifica em relação se está na parte mais alta do terreno ou na parte mais baixa do terreno. Esse estudo mostrou que o carbono aumenta muito, o CO2 aumenta muito. Quanto mais profundo a gente mede, que até então os estudos não tinham essas medidas muito precisas
do CO2 com profundidade. E nós conseguimos fazer isso. A memória dos ecossistemas, ela fica no solo. Então, quando você faz um estudo muito detalhado do solo, como nós fizemos, a memória está guardada. Então, nesse caso, se a memória do solo é a memória do carbono, nós conseguimos entender mais ou menos como é que isso fica registrado ao longo do tempo e ao longo do espaço. Então o solo tem um papel muito importante em todo esse processo e pode ajudar também na preservação de áreas de risco e também pode ajudar no plano de recuperação de áreas degradadas e também no plano de sustentabilidade em projetos de manejos florestais. Este projeto é tão importante que repercutiu em várias revistas e jornais do meio científico, dando uma nova luz ao problema e suas prováveis soluções, e dando ainda mais credibilidade e reconhecimento ao esforço desses pesquisadores incansáveis. E quem ganha mais com isso somos todos nós.